É uma alegria mais uma vez estar convosco esta noite para poder estar trazendo uma revelação da parte de Deus, porque a palavra ela é a mesma, ela é imutável, ela não muda. As promessas de Deus ela não muda, mas só que a cada dia que o servo de Deus se prostra e busca a presença dele, ele traz uma nova revelação, porque ela se renova a cada amanhecer. O salmista ele fala, um versículo que eu amo muito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o salmista ele se alegra? Porque na casa do Senhor ele tem alimento, tem providência, tem milagre, tem cura. Na casa de Deus tem providência. E eu chegando aqui essa noite, já senti a presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade. Depois ao pastor Lucas, que for esse canal de bênção, eu estar ministrando. Mas desde que eu cheguei aqui, eu sinto a presença de Deus fortemente. Deus usou o irmão tremendamente para falar acerca de prosperidade. Realmente a prosperidade ela é isso. É Deus multiplicar aquele pouco que você tem. Essas pessoas que ganham R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, mas o trabalhador vem e não chora nem ter centavo. Mas tem crente que é fiel, que dizima, que oferta, que ganha aquele salário mínimo fechado, mas dá para pagar conta por conta, tudo paga, e você fica sem saber, ainda sobrou R$50, Jesus. É Deus multiplicando, é Deus trazendo a providência. É isso que é ser fiel a Deus, porque Ele faz o milagre acontecer. Eu quero que a igreja abra as suas Bíblias no livro de Josué. Que o irmão já pudesse soltar o fundo baixando e fosse aumentando sucessivamente. Eu agradeço a Deus, sabe por quê, igreja? No livro de Josué, logo após o livro de Deuteronômio. Porque vemos que tem um versículo que os discípulos estavam próximo de Jesus, ele ainda não tinha sido escolhido. E Jesus ele começa a proferir as suas verdades e as suas palavras para saber quem verdadeiramente seguiria ele. E vemos que Jesus olhando, contemplando seus corações, muitos murmuraram e se afastaram, porque a palavra de Deus ela é pura e ela também às vezes é dura, porque ela vem de contra a nossa vontade carnal. E Pedro olhando para aquele homem, olhando para Deus, que era Jesus encarnado em homem, ele diz: para onde eu irei, se só Ele tem as palavras, e palavras de vida eterna? Porque nada podemos sem Ele. Nada podemos sem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sem o Espírito Santo sou nada, como o varão cantou, sou pó, sou cinza. Mas a presença de Deus, quando ela entra em um homem, ele se torna uma bomba atômica na mão de Deus, para destronar as obras do inferno. E Deus, ele usou esse jovem sem ele mesmo saber a palavra que Deus ministrou a mim essa noite. Ontem na madrugada, eu orando a Deus, Deus falara comigo acerca de Josué, sem o teu servo saber. Na madrugada Deus falava comigo profundamente. Eu quero ler Josué no seu capítulo 3, a partir do seu versículo 5. Josué 3, a partir do seu versículo 5. Amém? Os irmãos que acharem, digam glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra diz o Senhor, a palavra do Senhor diz assim: e disse Josué ao povo, repita comigo, santificai-vos. Mais uma vez, santificai-vos. Mais uma vez para gravar, santificai-vos. Pronto, deixa eu terminar de ler agora. Santificai-vos, para que amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levai a arca do conselho
passar diante deste povo. E levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia, diga, este dia, começarei a engrandecer-te. Até aqui, deixa eu continuar até o final desse versículo agora. Perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Amém. Podemos sentar. Vemos que Deus, Ele levanta Moisés em meio àquelas adversidades do povo de Israel no deserto. Deus, Ele levantara Moisés para liberar o povo de Israel. E ali Moisés, antes dele começar a liderar, mais atrás, voltando, quando Moisés ele nasce, aquela criança deveria ter sido morta, mas Deus toca no coração daquelas parteiras, o Espírito Santo, para que Moisés continuasse vivo. E vemos que Moisés, para ele poder sobreviver, o Espírito Santo usa sua mãe e a sua irmã Miriam para poder levar aquela criança até aquela beira do rio Nilo e lançar aquela criança. E ele começa a crescer no meio dos egípcios. Mas só que o nome de Moisés, o significado era tirado das águas. Diga, tirado das águas. A água, ela é uma das simbologias do Espírito Santo. Ou seja, tirado da presença de Deus. Que maravilha! E vemos que Moisés ele começa a crescer no meio do Egito. Ele começa a aprender aquela cultura, as ciências. E ele começa a ter o ensinamento de um príncipe egípcio. Mas só que o reinado de Moisés, a liderança de Moisés, não era no Egito, mas ele estava no Egito. Não é diferente dos dias de hoje, pastor Lucas. Nós somos chamados para ser líderes em meio ao Egito, em meio ao mundo, em meio às adversidades. E Moisés começa a crescer. Mas Moisés tem em seu coração que ele estava crescendo ali, mas o seu povo era o povo hebreu. Diga para o seu povo: você está no mundo, mas você não é do mundo. E Moisés ele cresce, passam-se os tempos, os dias, e ali ele vê duas pessoas brigando, dois servos, e ali um era egípcio e outro era israelita. E ali Moisés ele começa a tomar o partido certo. Moisés ele se levanta, mas só que Moisés ele fez uma coisa que não agradou a Deus. Ele matou aquele homem egípcio e enterrou para defender o israelita. Ele defendeu seu povo, mas ele pegou, porque ele matou, transgrediu o mandamento, a lei de Deus, e enterrou. Diga comigo: a maior dificuldade não é pecar, é pedir perdão a Deus e confessar o seu pecado. Se você for ver, não é diferente nas nossas vidas. Às vezes pecamos e escondemos isso das pessoas, mas Ele vê o que ninguém vê. Você tem que ser. É fácil você ser crente dentro do templo, mas eu quero ver você ser crente no mundo. Quando ninguém te vê, aí que Deus está te olhando. Diga para o seu irmão: a mesma coisa que você na igreja, seja quando ninguém te vê. Sabe por quê? Porque ele fala que aquele que estiver entre seu quarto e ore em secreto, o seu Deus que está em secreto ouvirá a sua oração. Deus ele tem olhos como 7 chamas de fogo para contemplar as nossas vidas. Mas voltando para Moisés, Moisés começa a se despertar. Deus permite aquele pecado para que Moisés se livrasse do Egito.
Porque de tanto você estar no Egito, às vezes você absorve coisas do mundo. Tenha muito cuidado, igreja. Quem sabe lá no seu trabalho, as pessoas tentam perverter as suas ideologias cristãs, os seus conceitos espirituais. A palavra de Deus nos revela que as más conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado. Me diga com quem anda, seu direito e tu és. Se você anda com quem busca a Deus, vou dizer que você busca a Deus. Mas se você anda com pessoas erradas, vai a partir de um momento que, se você não influenciar, você vai ser influenciado. Diga para o seu irmão: seja um influenciador e não deixe ser influenciado. E vemos que Moisés, ele começa a tomar partido ao chamado de Deus, e ali ele começa a se levantar para poder libertar o povo de Israel. Mas era difícil. Deus usou Moisés em vários sinais, e Faraó não libertou o povo de Deus. Deus endurecia o coração de Faraó. Sabe para quê? Deus estava forjando o caráter daquele povo no deserto. E vemos que durante todo esse tempo, quem é que estava ao lado de Moisés? Era Josué e era Caleb. Josué estava ali auxiliando Moisés. Ele começa a estar ao lado de Moisés. Ou seja, todo líder precisa de um ajudador. Sabe o que é que Deus está falando? Que não adianta somente o pastor tomar a causa, a luta contra o inferno pela igreja. Tem que ter pessoas para ajudar o seu líder. Perseverar em oração, em busca, porque a peleja no mundo espiritual é grande. Amar, você quer? Eu vejo uma grande batalha no mundo celestial para que essa porta seja fechada. Mas eu vejo milhares e milhares de anjos dizendo: eu sou a quem sirvo Jesus, sou o Gabriel, e dou outras espadas informadas, guerreando nessa causa, porque nenhuma ferramenta, arma preparada contra a igreja será capaz de vencer a presença, a palavra de Deus. Não prosperará. Não prosperará. Se Deus te escolheu, se você tem a convicção do seu chamado, pode se levantar terreno de candomblé, centros de espiritismo, mas só que a porta de Deus continua aberta e as vidas serão salvas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E vimos que ali Moisés, ele começa a guerrear com as armas espirituais. Aleluia. Diga para você, irmão, não lute contra a carne, lute no reino espiritual. Às vezes você está em casa, você não está entendendo. Começa a Satanás se levantar, vai um parente lá, a esposa, é o filho, é o vizinho. E você quer lutar na carne, não. Vai orar, Deus dizer: Senhor, entra com providência, liberta, e você vai ver o quadro mudar, a situação vai à volta. E Moisés começa a ouvir a voz de Deus. Ele diz: Senhor, eu não sei falar, eu tenho minha língua pregada. Moisés era gago, quem não sabe. Tanto que Deus, ele escolhe Arão para trazer as palavras ao povo, porque Moisés tinha uma dificuldade em falar, em proferir palavras. Mas quando Deus chama, não importa a impossibilidade humana, se Deus chamou, está chamado, não importa a voz. E você, irmão, está mais um problema. Eu sou manso, falou problema, mas quando o Espírito Santo de Deus me toma, eu me transformo, eu fico possuído da presença, e Ele me usa primeiramente, porque não sou eu, é Ele. Mas é que alguém pensar que alguma coisa Deus tira, joga por terra.
porque sem Ele nada podeis fazer. Dependência de Deus. Toda vez que eu vou pegar o óleo, me cruzar e buscar Deus, porque sem Ele não acontece nada no reino espiritual. E ali Moisés, ele começa a ouvir a voz de Deus, e ele começa a dizer a Moisés começa a perguntar: Senhor, como é que o povo acreditará que o Senhor é Deus? E eu direi que quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E Deus vira para Moisés e diz: eu sou o que sou, Moisés. Ou seja, eu sou o pão, eu sei o que você precisa. Se você precisar, eu sou o pão. O que você precisar, eu vou ser o que você necessita que eu seja, Moisés. O povo, durante a caminhada no Egito, a veste do povo, as vestes, as sandálias, cresciam juntamente com o povo. É como se uma criança daquela ali tivesse pequena com aquela roupa e fosse crescendo, e a roupa crescendo juntamente com o corpo. Milagre, prosperidade é isso. E meio ao deserto, Deus ele provê as necessidades do crente. Você está na prova, você vai perceber, mas tem faltado alguma coisa? Ah, meu Deus do céu! Olha a nossa dispensa. Às vezes é vazio hoje, mas amanhã já enche de novo. Vai encher. O povo estava no deserto. Ah, Moisés, não tem o que comer. Ora, e caía pão do céu. Você vai ver algum lugar que é pão do céu, mas no deserto com Deus cai pão do céu. A chuva de alimento sabe o que significa pão? É palavra, é alimento. Diga para seu irmão: em meio a esse deserto, Deus vai te alimentar. É Deus que traz a providência. E aí o povo chega um certo tempo, pastor Lucas, ele cansou de comer pão, enjoou. Eu quero outra coisa, Moisés, muda esse cardápio. Moisés, ora, sopra o vento e começa a chover codorniz do céu. Deus muda o cardápio do seu povo. Ele me diga quantos centavos ele pagou por essa codorniz. Nada, caiu do céu. Assim é o crente fiel. Ele se prostra, ele ora no oculto, ninguém vê. E saber dizer: olha, fulano ali, ó, de roupa nova. Ninguém sabe de onde veio. Jesus mandou. Assim é pessoas. Ele vai de providência. Tem providência neste deserto. Diga para você, irmão, tem providência nesse deserto. E ali Deus usa Moisés para trazer várias pragas sobre aquele povo de Israel e tirar aquele povo do Egito. O povo sai daquele Egito e ele começa a caminhar. Mas em meio à caminhada, o que está na frente daquele povo era o mar vermelho. E o que estava atrás? Os carros de Faraó e seus cavaleiros. Aquele povo sem saber o que fazer. Moisés clamando a Deus. E o povo já começava a murmurar e dizer: trouxeste-nos aqui, Moisés, para morrer nesse deserto. Diga para seu irmão: não murmure no deserto. Glorifique no deserto, porque quando mais você glorifica, as portas se abrem e o milagre acontece. Moisés começa a clamar a Deus. E Deus diz: por que clamas a mim, Moisés, se eu já te dei autoridade? Está entendendo o que Deus está falando? Você já clamou, agora usa a autoridade que Ele te deu em sua casa, em seu trabalho, em sua rua. Usa a autoridade. Profetiza que o milagre vai acontecer. Usa as armas espirituais. Moisés pega o cajado, a vara. Eu disse: aponta para o mar, Moisés. Moisés aponta. E vem o vento do sul.
Moisés dizendo: está pensando que vai morrer? Passa aí a pés enxutos no meio do mar. Sabe o que é você passar no meio do mar? Você vê parede de água de um lado e parede de água do outro. Quem já viu aqui uma parede de água? Eu já vi parede de concreto, parede de ferro, de todo tipo, de madeira, mas de água só foi naquele dia. Porque quando Deus Ele quer, Ele abre o mar e você atravessa em pés enxutos e canta o hino da vitória do alto. Sabe o que Deus quer te dizer essa noite? Que você vai viver o impossível. Você vai viver o sobrenatural de Deus. E as pessoas que estão ao seu redor e não irão entender como é que você conseguiu chegar nessa posição. Parece que a pessoa não está entendendo, não está glorificando. Glorifica Ele. Essa vitória que está chegando. É hoje que transforma o quadro da sua vida. E depois que Moisés passa aquilo tudo, Deus começa a usar Moisés em vários milagres, em vários sinais. Ele atravessou o mar, mas a beleza continuava com Moisés. A Bíblia fala que Moisés, lotado pelo chamado de Deus, ele sobe ao monte Sinai. E quando ele sobe ao Sinai, ele deixa o povo com Arão. E aí ele começa a clamar a Deus 40 dias e 40 noites. E ele vê Deus passar de costas. Imagina, igreja, ele contemplar Deus face a face. Isso não é para qualquer um, não, igreja. Ele contempla a glória de Deus. Sabe o que é isso? É sobrenatural. E ali ele orando, clamando. Deus pega Moisés. Ele pega uma placa, ele pega uma pedra, e Deus ele transforma em uma placa, escreve os mandamentos do Senhor. E Moisés ele desce com aquelas placas em suas mãos, a palavra, a lei. E quando Moisés chega embaixo, ele olha aquele povo que antes adorava a Deus. Arão fez um bezerro de ouro. E aquele povo começou a adorar aquele bezerro e dizer: foi esse bezerro que tirou a gente do Egito. Sabe o que Deus quer te dizer essa noite? Não esqueça do que Ele fez em sua vida. A glória é somente dEle. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Adore só a Ele. As pessoas que à noite agora estão na igreja adorando a Deus, mas em casa ouvindo a rocha, músicas mundanas e carnais, dançando, e depois está na igreja, o maior cara ali, xingou o dia todo, falou diversos palavrões, e veio para a igreja: Jesus, se Jesus estiver nessa verdade, se eu voltar você fica. Senhor, é difícil ir agora, tá, aleluia. Mas a palavra aqui é para você poder entrar no céu. Eu quero ver você subir comigo. Porque pega muito, receba a casa, Deus, a casa da casa vai te dar. Mas a maior casa que eu procuro é a casa das pessoas celestiais, é no céu. Quem sabe você não tem casa aqui ainda, você vai ter casa nesse mundo. Mas quando, naquele grande dia, quando você faleceu, então foram transplantados nos ares com o Senhor, aquele ímpio que tinha tudo, que você olhava e às vezes pensava que ele era feliz, você vai ver ele descendo para o inferno e você subindo na carruagem de fogo para morar nas mansões celestiais. A maior alegria do povo de Deus tem que ser a salvação. Existe igreja que não pode mais pregar conceito e pregar salvação, mas eu dou glória que aqui pode. Tem igreja que é assim, ó.
missionário, pregador, você vai falar com o pastor fala, olha, seu sermão é esse, você vai pregar isso. Nada disso que Jesus quer. É o que ele mandar falar, é o que eu falo. Não é o que o homem quer, não. É o que Deus manda. É isso que eu vou falar. É o que a igreja necessita. Diga para o seu irmão, Deus ele não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Está entendendo o mistério de Deus? Às vezes você pede uma coisa, mas Deus quer te dar outra. Esse é o mistério de Deus. É bom você ser fiel a Deus, mas deixa eu voltar para a mensagem que eu só estou na introdução. Voltar aqui. Ele vendo que Moisés, ele viu aquele povo adorando aquele bezerro de ouro. E ali, Moisés, eu acredito em sua ira. Imagine Moisés com a face resplandecente. Ele vira para aquele povo com a face resplandecente e vê aquele bezerro de ouro do inferno. Diga para o seu irmão, cuidado com quem você está adorando. As pessoas pensam, pastor Lucas, evangelista, que idolatria é só adorar um pedaço de madeira e um pedaço de barro, mas não é. Idolatria, tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra marido. Ah, eu vou para a igreja por causa de fulano. Vai sim, vai buscar Deus e Deus vai dar vitória. Porque na casa de Deus tem providência, tem milagre, tem cura, tem restauração. É a presença de Deus que você recebe resposta. E Moisés, ele se entristece, e ali aquele povo passa algumas adversidades, porque ele precisava ser lapidado, aquele povo precisava ser moldado. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava neles. Diga para seu irmão, tira o Egito do seu coração. Sabe o que é esse Egito no coração? É os maus pensamentos, é as coisas que desagradam a Deus, as más amizades. Olha do que tu andas. Olha com quem tu andas. Porque senão vão dizer que você é a mesma coisa que você é fulano, a mesma coisa. Não ande com pessoas que estão vivendo uma vida fora da presença, fora da vontade. Às vezes estão dentro da igreja, mas a palavra, a igreja não está dentro delas. Mas, voltando para a mensagem de Josué, acompanha Moisés na sua caminhada. O mar se abriu, Josué atravessou junto com Moisés. Os milagres aconteceram, Josué estava junto com Moisés. Mas diga para o seu irmão, chega uma hora que Deus vai fazer você viver seus próprios milagres. Você não vai mais viver de contar milagre de fulano, milagre de Beltrano. Você vai viver o milagre de Deus. E vemos que Josué, escrevendo o seu livro em Josué 1, que sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, ele estava vencendo uma adversidade. Todo momento de perda é um momento difícil. Ele perdeu um amigo, ele perdeu um instrutor, ele perdeu um líder. E ali, imagine, no meio de milhares de pessoas, que era o povo israelita, eu acredito que ele começou a temer. Era Moisés que Deus usava.
E agora, Senhor, como é que eles saberão que o Senhor ainda é comigo também, o Senhor também é comigo? E vemos que Deus começa a falar diretamente com Josué. Antes Deus falava com Moisés. Está entendendo? Deus, ele vai começar a falar contigo a partir de hoje. Você vai começar a ouvir a voz de Deus te direcionando. Anda, meu filho, por essa direção. Anda por este caminho. Anda por essa rua. Se quer, você vai ouvir a voz de Deus. Agora manda a direção direita. Toma essa direção. E a partir daí, o milagre vai acontecer. O significado do nome Josué é Jeová é salvação. Diga, Senhor, tem salvação hoje na sua casa. Tem salvação hoje para o seu trabalho. Tem salvação hoje para as suas lutas. Josué, ele começa a vivenciar o nome, o significado do nome dos hebreus era muito forte, porque eles viviam em torno do significado do seu nome. Daniel, Deus é meu juiz. No momento da luta, Deus deu o julgamento e livrou ele da cova dos leões. E Josué, Deus estava dizendo: sou eu essa salvação, Josué. Às vezes você acha que não tem capacidade, mas é Deus que te capacita para a obra dele. E vemos que Deus ele começa a trazer as verdades para Josué, para prepará-lo. Já estou começando entrando na conclusão da mensagem. E a palavra do Senhor diz assim, em Josué 1, no seu versículo 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele, que ó igreja, de dia e de noite, e para que tenhas cuidado de fazer tudo que tem conforme nele está escrito, porque então farás, repita comigo, prosperar o teu caminho. Deus vai fazer prosperar o seu caminho quando você viver do jeito que a palavra diz. Quando você viver mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e bússola para o nosso caminho. É a palavra que nos direciona, é a palavra que nos levanta, é a palavra que cura, é a palavra que faz o milagre acontecer, porque Deus está pegando a sua palavra. Porque Ele é a própria palavra, é o verbo vivo que se encarnou entre nós. E aí, o próprio Deus, o Jeová, o Yahvé, ele começa a falar com Josué, dizendo: medita nessas palavras, que elas te darão sabedoria. E não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, e não passe nem descanse, porque eu sou o teu Deus contigo, por onde quer que andares. Está entendendo o que Deus está te falando? Se você for para a esquerda, Ele é contigo. Se você for para a direita, Ele está contigo. Se você estiver no vale da sombra da morte, Ele é contigo. Porque mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Nossa, Deus está te falando essa noite. Esforça-te, tem de bom ânimo. Deus está falando para você ter coragem de fazer a obra de Deus. Vemos que a palavra esforça-te, ela vem do vocábulo hebraico chamado shazak, que significa ser forte, corajoso, valente, másculo, fortalecido, estabelecido, firme, fortificado, obstinado, poderoso. Deus diz: estou te fortalecendo em meio a essa fraqueza. Quem sabe que eu tinha até pensado, ai mulher, ai eu me desisti em desviar, em
Escute no meio das pessoas. A presença de Deus é real neste lugar. Se eu não pregasse, eu ia sair daqui com a bênção que Deus hoje faz em voz de trovão aqui. É só glória. E vemos que Deus começa a fortalecer o espírito de Josué. Antes, se você for ver, no Deuteronômio, no seu capítulo 34 e no seu versículo 9, sabe o que a palavra de Deus fala? Deuteronômio 34, 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio, diga cheio, cheio do espírito de sabedoria, diga cheio do espírito de sabedoria. Porquanto Moisés tinha posto as suas mãos sobre ele, e assim os filhos de Israel deram ouvido e fizeram como Moisés ordenara. Essa noite, Deus ele vai tocar na mente de cada um que está nessa igreja. A sua visão espiritual vai abrir. Deus vai te dar sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é entendimento, discernimento para saber lidar com as adversidades. Isso é sabedoria. Um mistério profundo. Sabe o que é sabedoria? É você ter R$1 e saber multiplicar esse R$1 para 100, para 10. A parábola dos talentos. Vemos que Jesus ele dá 1 a 1, 3 a outro e dá 5 a outro. O que tinha 1 enterrou, o que tinha 3 multiplicou mais 3, o que tinha 5 multiplicou mais 5. E quando Jesus voltou, ele olhou para aquele tinha cadê o seu talento? Eu enterrei. Servo mau. Sabe o que Deus está dizendo? Deus quer que você multiplique no reino celestial. Se Deus te salvou, você vai pregar para ganha 1, ganha 2, ganha 3. Deus vai levantar pessoas como ganhadores de alma nessa igreja. Você vai pegar o seu nome, você vai pegar o seu nome, você vai pegar a sua alma e vidas serão salvas. E essa igreja vai voltar e não vai dar mais de tanta gente que vai ter nessa igreja. Mas se você pregar, falar, abre a boca que eu encherei, assim diz o Senhor. Mas eu não tenho capacidade. Deus vai te usar do jeito que você é. Aleluia. Deus está derramando nova unção sobre pessoas nessa noite. A unção da sabedoria, a unção da prosperidade, a unção é o poder para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. A unção é necessária para conquistar coisas no mundo espiritual. Mas deixa eu voltar. Eu começar a mensagem. Começar o fim na realidade. O tema dessa mensagem, qual Deus me deu, é o chamado de Josué. Diga para o seu irmão, Deus te chamou. Deus te chamou. E essa noite Deus ele confirma o chamado dele sobre a sua vida. E se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir a promessa. Porque Deus tem pegado com a sua palavra. Se Deus te falar uma coisa, ainda que seja necessário o sol parar, a lua parar e a terra se virar de translação, ou seja, acho que se não me engano foi o próprio Josué que Deus fez o sol parar, fez, pastor? Ele fez continuar dia perante a noite. Deus fez a noite virar dia só para terminar aquele chefe. Aquele dominadores chefes, ele vai mudar para te dar a vitória. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. E ali Deus ele fala para Josué: santificai-vos, que dia, igreja? Ontem, futuramente não, santificai-vos hoje. Diga para o seu irmão, se santifique hoje, para que amanhã ele faça maravilha
santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Se santifique, que a presença de Deus ela vai trazer portas de abertura. E ali ele começa a dizer para aquele povo se santificar. E o que é que Deus ele fala? E falou Josué, ele falou aos sacerdotes, dizendo: levai a arca do concerto diante deste povo. E levantaram a arca do concerto e foram andando diante do povo. Sabe o que Deus quer dizer? Antes de você ir, a presença dele tem que ir na sua frente, na sua frente, na sua frente. Sabe o que eu faço toda vez que eu vou sair para a rua? Até que eu vou ministrar a palavra de Deus. No caminho eu vou dizer: Senhor, manda seu anjo na frente, vai na frente, prepara o caminho, atrair espírito de roubo, de assalto, de morte. Manda seu anjo guerreiro por mim aqui na frente. A presença na frente. Eu acho que é a presença, é o seu. E vemos que a revelação profunda que Deus, ele fala, ele chama Josué, é no seu capítulo 3, do seu versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, serei contigo, serei contigo, serei contigo. Dentro desse versículo existem algumas revelações. O tempo de Deus era chegado na vida de Josué. Diga para o seu irmão: toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Josué viveu vários anos ao lado de Moisés. Ele teve que esperar Moisés morrer. Mas antes de Moisés morrer, Moisés impôs as suas mãos e fez uma transferência de função. Você crê em transferência de função? Vai acontecer aqui essa noite. Antes de vir terminar, vai haver transferência de função. E você não vai sair daqui, mas a mesma, se não falava mais línguas, vai voltar a falar. Se não dançava mais no espírito, vai voltar a dançar. Porque haverá transferência de unção. E vemos que o Senhor fala: este dia, ou seja, hoje, Deus está te dizendo, Senhor, hoje, Deus começa a te engrandecer perante todos os olhos, para que todos aqueles que vejam vão dizer: louvado seja o nome de Deus. É Deus na vida dela, é Deus na vida dele. Como é que pode fulano passar por tantas lutas, tantas provas e continuar de pé? Eu não entendo. Ela pode estar orando. É porque a vitória está chegando. Porque primeiro a vitória ela se prepara no reino espiritual, na dimensão celestial. O pastor Lucas, que já é mais entendido, mais sábio, eu sou mais novo, ele entende os princípios de Deus. Há uma batalha no reino celestial. Antes que uma coisa se materialize, ela acontece no mundo espiritual. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Prepara sua bênção no mundo espiritual. Comece a profetizar, comece a orar, porque aquilo que você ainda não vê vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Eu gosto muito desse exemplo de fé. A mulher pega uma geladeira do marido, mas disse: eu já não tenho dinheiro. O marido sai e fala: eu vou comprar essa geladeira que minha mulher merece. Ele compra a geladeira, mas a geladeira vem com ele? Não, vem o papel, vem a nota. Ele bota a nota na mesa.
quando vê aquela roupa, ela diz: minha geladeira, a geladeira para a igreja. Não, mas ela sabe que vai chegar. Assim na vida de Deus. Olha a nota aqui nessa promessa. Olha a nota aqui. Ela está falando a fé. Ela vai chegar, vai chegar, vai chegar. Não desista. O tempo, dentro do grego, existem dois vocábulos gregos para tempo. O primeiro é kairos, é o tempo oportuno, o tempo designado, é o tempo definitivo, é o tempo do princípio, o tempo adequado para agir, é o tempo de Deus. Ou seja, quando o tempo de Deus, o tempo kairos, chega na vida do crente, o milagre acontece, a vitória, a porta se abre. E existe outro tempo, é o tempo chamado cronos, é o tempo do homem. O homem que sabe olha para o tempo cronos e diz: os anos estão passando e cadê a promessa na vida dela? E Deus olha para o tempo kairos e diz: para mim um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para fazer a vitória acontecer, basta o estalar de Deus, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aí fala que o nome de Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Anjos se prostram, demônios pessoas se prostram e demônios se prostram perante Ele. Ele tem todo o poder. Haveria algo demasiadamente difícil para Deus fazer impossível? Não, porque Deus ele faz o impossível. E vemos que o tempo de Deus foi chegado na vida de Josué. E Josué começa a entender o milagre de Deus. Eu estou concluindo. Para entrar na conclusão da mensagem, não podia terminar melhor do que terminar com um milagre. Nossa, Deus te prepara hoje, se santifica hoje, que o milagre vai acontecer. Mas para o milagre acontecer é necessário um processo todo de etapas para ele chegar na bênção. Ele se santificou, ele se preparou, ele esperou o tempo de Deus. Quando o tempo chegou, ele agiu e o milagre aconteceu. Diga para o Senhor: haja conforme a palavra de Deus, conforme a direção de Deus. Consulte o Senhor antes de tomar uma decisão. E aí sabe o que Deus fala? Bota a arca na frente do povo, Josué. Quando a arca tocar, Josué, na beira das águas, o mar vai se abrir. Está entendendo o que Deus está falando? Deus ele abre porta onde não tem a porta, ele abre porta até onde não tem parede, porque ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele tem a chave de chaves, Deus está falando, ele tem todas as chaves. Oh, maravilha! E a chave para aquele mar era a presença de Deus. Porque para o mar se abrir, só a presença. Porque a água representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre para você passar no meio das águas. E quando aquela arca ela toca, mais uma vez o vento vem. E o mar se abre e eles passam ao meio juntos. Mas dessa vez, sabe o que Deus ele faz com Josué? Ele olha para Josué e diz: Josué, Moisés ele passou no meio das águas e atravessou e o milagre aconteceu. Mas você, Josué, vai fazer diferente. Pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e faz um altar, para que toda vez que você lembrar, você vai lembrar que o milagre aconteceu, que o mar se abriu. Existe um testemunho de um certo pastor, que ele era cadeirante, ele era tetraplégico, ele não conseguia andar. Chegou um certo dia que Deus deu um milagre, ele se levantou e andou. Todo mundo
queria pegar aquela cadeira de roda e dar alguém. Ele disse, não, eu vou cortar essa cadeira de roda, vou botar ela na cabeceira da minha cama, e todo dia que eu cortar, eu vou dizer glória a Deus, porque eu estou de pé, glória a Ele, porque o milagre aconteceu, glória a Ele, para Ele se lembrar da onde Deus tirou Ele. Está entendendo o que Deus está falando? Se lembre de onde Deus te tirou, no meio do lamaçal, no meio da adversidade. Se lembra dos milagres que eu falaste e que eu fiz sobre a sua vida, mulher e homem. Não se esqueça do que Deus fez e que Ele fará sobre a sua vida. O chamado de Deus é difícil, mas quando Ele chama Ele, garante. E depois que o mar se abriu, depois que eles passaram, que eles sacrificaram, ainda tinha aquelas muralhas de Jericó. E Deus disse, somente rodeia a muralha de Josué, todo mundo calado, ninguém fala. Está entendendo que Deus está falando? Cala a boca um pouco mais. Para de contar segredo que Deus tem te contado, que Deus tem falado que vai fazer sobre a sua vida. Porque ninguém é obrigado a assinar o sonho que Deus te deu. Se Deus te deu um sonho para você, a vitória é para você, guarda em segredo com Deus, que o milagre vai acontecer. O crente tem um segredo com Deus, diga, tenha um segredo com Deus. E eles rodeiam aquela muralha. E quando termina o 7º dia de rodear, Deus disse, quebrar os cântaros e gritado. Mas a gente disse assim, como assim? Quem sabe eles pensando, conjecturando, como é que um quebrar de um cântaro, um grito vai fazer derrubar a muralha? Está entendendo por que eu estava dizendo que as coisas primeiras acontecem no reino espiritual? E aí, aquela muralha grande foi por terra. Depois do grito do povo de Deus, diga ao seu irmão, grite contra o inferno, profetiza a sua vitória, que a muralha vai cair, vai cair, vai cair, você vai ver o sobrenatural com Ele. Você vai ver o sobrenatural de Deus. E guarde essa palavra no seu coração. Essa foi a palavra que Deus trouxe. Não esqueça que Deus Ele te chamou, que Deus Ele te escolheu em meio a muitos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Diga-me, Senhor, você é uma escolhida de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Agora, pastor, desculpe minha mensagem, eu quero chamar o povo de Deus, eu quero fazer um ato profético. Eu quero fazer uma ação que quem quer receber essa sabedoria do alto, sabedoria para prosperar, sabedoria para poder o milagre acontecer. Vem aqui à frente, que os homens de Deus mais uma vez estarão ministrando sobre o seu povo, conforme Deus colocou no coração dos irmãos. E nessa segunda ministração será desencadeada uma unção no reino espiritual.